Você já parou para pensar por que as casas japonesas transmitem uma sensação tão profunda de calma e harmonia? Mesmo em apartamentos minúsculos, onde cada metro é aproveitado ao máximo, tudo parece respirar ordem, leveza e simplicidade. É como se cada objeto estivesse exatamente onde deveria estar, cumprindo um propósito, sem excessos. Essa harmonia não é coincidência, é disciplina, filosofia e espiritualidade. Os japoneses tratam o lar como uma extensão da alma, um espelho do estado interior. Eles acreditam que quando o espaço está limpo e organizado, a mente também se acalma, e quando a mente está em paz, a vida flui com naturalidade. Hoje, vamos mergulhar fundo em 7 hábitos japoneses que impedem a casa de ficar bagunçada. Esses hábitos não são apenas técnicas de organização, são verdadeiros rituais de conexão com o lar. E o mais bonito, qualquer pessoa pode aplicá-los, mesmo vivendo num pequeno apartamento ou com uma rotina corrida. Então, prepare um chá, respire fundo e venha comigo nessa jornada de harmonia. 1. Comece o dia limpando o que é seu. No Japão, a limpeza matinal é quase sagrada. Antes mesmo de sair de casa, os japoneses tiram alguns minutos para varrer, limpar o banheiro, organizar o quarto e abrir as janelas. Eles chamam isso de souji, um costume que vai muito além da simples higiene. Souji significa purificar o ambiente e o espírito. A ideia é começar o dia eliminando qualquer energia estagnada do espaço, para que o novo possa entrar. Não importa se você tem apenas 10 minutos. Esse tempo já é suficiente para criar uma atmosfera leve e revigorante. Enquanto limpam, muitos japoneses fazem isso em silêncio, como uma meditação ativa. Eles se concentram no som da água, no toque dos panos, no cheiro da madeira limpa. Não há pressa, apenas presença. E há um detalhe poderoso. Eles limpam o que é seu. Não esperam que outra pessoa organize por eles. Cuidar do próprio espaço é um gesto de responsabilidade e respeito, consigo mesmo e com os outros. Quando você faz isso todos os dias, a bagunça nunca acumula. A casa se mantém viva, arejada e pronta para receber boas energias. 2. Menos é mais. O princípio do wabi-sabi. O segundo hábito japonês vem de uma filosofia milenar chamada wabi-sabi. Ela ensina que a verdadeira beleza está na simplicidade, na naturalidade e até na imperfeição. Em uma cultura onde os espaços são pequenos, o acúmulo é o inimigo da paz. Por isso, o japonês aprende desde cedo a manter apenas o que realmente tem valor. Não valor financeiro, mas valor emocional e funcional. Antes de comprar algo, eles se perguntam: eu realmente preciso disso? Isso vai trazer harmonia ou vai gerar desordem? O wabi-sabi também ensina a aceitar o envelhecimento e as marcas do tempo. Um móvel arranhado, uma tigela reparada com ouro, técnica chamada kintsugi, um tatame gasto, nada disso é feio. Pelo contrário, é sinal de história, de vida compartilhada, de memória. No Ocidente, muitas vezes acumulamos para preencher vazios internos. Mas no Japão, o vazio é respeitado. Ele é espaço para a energia circular, para o olhar descansar e para o coração respirar. Quando você adota o wabi-sabi, percebe que menos coisas significam mais paz. E que a casa não precisa estar cheia. Ela precisa estar viva e verdadeira. 3. Pratique o desapego constante. O danshari. Enquanto o wabi-sabi ensina a valorizar a simplicidade, o danshari ensina a se libertar do excesso. Essa filosofia é um pilar da organização japonesa moderna. Dan significa recusar o que não é necessário. Sha significa descartar o que não serve mais. E ri significa desapegar-se do que nos prende emocionalmente. O japonês não espera o armário explodir para doar roupas. Ele pratica o desapego de forma constante, como quem faz uma faxina espiritual. Ao se desfazer do que não usa, ele abre espaço para o novo e impede que a casa se torne um depósito de lembranças mortas. Muitos praticam o danshari como um exercício de autoconhecimento. Eles perguntam: por que estou guardando isso? Se a resposta for medo, culpa ou apego, é sinal de que está na hora de deixar ir. No Japão, há até rituais de despedida. Antes de jogar algo fora, dizem arigatou, que significa obrigado. É um gesto simbólico, mas poderoso. Reconhece o valor que aquele objeto teve antes de deixá-lo partir. Quando você aplica o danshari, percebe que a bagunça não é apenas física. Ela é emocional.
e que, ao liberar objetos, você também se liberta de partes de si que já não fazem sentido. 4. Crie zonas de calma e silêncio. O Japão é um país agitado, cheio de luzes, ruídos e movimento. Mas dentro de casa, reina o oposto: o silêncio, o equilíbrio, o espaço para respirar. Muitos lares têm um pequeno cantinho da calma, um local reservado para meditar, tomar chá, rezar ou apenas observar. Pode ser um simples tapete, uma planta, uma vela, uma imagem sagrada ou uma janela com vista para o jardim. Esse espaço é chamado de tokonoma e representa o coração espiritual da casa. É ali que a pessoa se reconecta com o essencial. Ter um canto de serenidade é um lembrete diário de que a paz não está fora, mas dentro, e que para ter uma casa organizada é preciso ter uma mente silenciosa. Você pode criar o seu próprio espaço assim. Não precisa de luxo, apenas de intenção. Um pequeno altar, um vaso de flor, um incenso aceso e o silêncio. Quando você cultiva momentos de calma, a desordem perde força, porque o caos não combina com tranquilidade. A mente serena naturalmente busca harmonia, e a casa reflete isso. 5. Cuide do que você tem, com gratidão. No Japão, existe uma palavra chamada motainai, que expressa arrependimento por desperdiçar algo. Ela representa a ideia de valorizar o que já se tem, em vez de desejar o que falta. Os japoneses cuidam das coisas com carinho. A limpeza não é vista como obrigação, mas como ato de amor e gratidão. Eles agradecem às roupas antes de doá-las, aos sapatos antes de guardá-los, e até à casa ao final do dia. Essa prática vem do shintoísmo, que ensina que tudo tem espírito: os objetos, as plantas, os lugares. Por isso, tratá-los bem é uma forma de respeito à vida em todas as formas. No cotidiano, isso se traduz em pequenos gestos: limpar a mesa após comer, dobrar o futon antes de sair, cuidar das plantas, reparar o que quebrou. Cada ato é um lembrete de que o que temos já é suficiente. E quando vivemos com gratidão, naturalmente reduzimos o consumo e a bagunça. A casa deixa de ser um depósito de coisas e se torna um santuário de significado. 6. Mantenha as superfícies livres. Se há algo que chama a atenção nas casas japonesas, é o vazio. As mesas estão limpas, os móveis têm poucos itens, as paredes respiram. Esse hábito vem da ideia de que o espaço vazio é tão importante quanto o cheio. As superfícies livres representam a clareza mental. Quando olhamos para um ambiente limpo, o cérebro relaxa. Quando há acúmulo visual, o corpo se cansa. O japonês entende que o lar precisa ser um local de descanso para os olhos e para a alma. Por isso, ao fim do dia, eles guardam tudo: controles, utensílios, livros, chaves. Nada fica solto. Tudo tem um lugar. E isso não é rigidez, é respeito. Eles dizem que o vazio é onde a energia se renova. É o silêncio do lar. Experimente olhar agora para a sua casa. Quantas coisas estão sobre as mesas, balcões e pias. Quanto mais você libera espaço, mais sente que o ambiente respira. E pouco a pouco, o seu interior também se reorganiza. 7. Transforme a limpeza em meditação. O último hábito é talvez o mais profundo. No Japão, limpar é um ato espiritual. Eles não veem a faxina como uma obrigação cansativa, mas como uma forma de reconectar-se consigo mesmo e com o ambiente. Essa prática é chamada de souji, a mesma palavra que mencionamos no início, mas aqui ela assume um tom meditativo. Durante a limpeza, a mente se aquieta. Cada movimento é feito com atenção. Não há distração, apenas o presente. Monges budistas ensinam que limpar o chão é limpar o coração. Por isso, mesmo nos templos, todos, do mais velho ao mais novo, pegam o pano e ajudam. Não existe distinção entre o mestre e o aprendiz. Em casa, você pode transformar a faxina em um ritual de energia. Coloque uma música suave, acenda um incenso, respire devagar e mova-se com consciência. Não limpe por obrigação, limpe por respeito. A limpeza física se transforma em limpeza emocional. E quando termina, o sentimento não é de cansaço, é de leveza, como se o ambiente inteiro tivesse sido lavado por dentro. Sua casa é o reflexo da sua mente. Os japoneses entendem algo que muitas vezes esquecemos. A casa é o espelho da alma. Quando ela está em desordem, é sinal de que algo dentro também precisa de atenção. Mas quando ela respira harmonia,
é porque o coração encontrou paz. Esses 7 hábitos não são regras rígidas, eles são convites. Convites para desacelerar, para valorizar o simples, para limpar com propósito e para viver com gratidão. E o mais bonito é que você pode começar agora. Não precisa de dinheiro, de móveis novos ou de grandes reformas. Basta uma decisão: cuidar do seu espaço como se ele fosse um jardim, o jardim da sua alma. Comece pequeno. Arrume uma gaveta, doe uma roupa, limpe a mesa. Sinta a diferença. Cada gesto é uma semente de harmonia. E, aos poucos, a casa deixa de ser um lugar onde você apenas mora e passa a ser um lar onde sua alma descansa. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like, comente qual hábito japonês mais te inspirou e compartilhe com alguém que também busca mais leveza no lar. A harmonia começa em casa e começa em você.